Vamos falar sobre função exponencial. Ok? Função exponencial tem a ver com fenômenos exponenciais, certo? E fenômenos exponenciais, certo? Tem a ver com isso aqui, ó, fenômenos, né? Fenômenos ou acontecimentos exponenciais, né? Fenômenos exponenciais, tá certo? Para poder representar esses fenômenos em termos de em termos matemáticos, vamos observar o seguinte: vamos observar uma população de bactérias, né, que se iniciou a partir de uma bactéria, ok? Então, vou pegar aqui uma bactéria. Então, nós temos aqui uma pequena bactéria, tá certo? E essa bactéria, o que? Ele formou o que? Formou duas novas bactérias. Então, você formou duas novas bactérias, tá certo? E a partir dessas duas novas bactérias, você formou mais o que? Você formou mais duas cada uma. Então, a divisão aqui é sempre de dois em dois, né? Ok? Está formando. E olha só, está formando cada vez mais, né? Então, cada uma delas, né, vai estar formando novas bactérias, tá certo? Cada uma delas vai formar duas novas, ok? Bom, então vamos dizer o seguinte: no início, né? Então, no início, cerca de tempo igual a zero, nós temos uma bactéria apenas, né? E a partir daí nós temos o quê? Vamos supor que seja depois de uma hora, né? Nós temos o quê? Duas bactérias. E depois de 2 horas, quatro bactérias. E depois nós temos 2, 4, 6, 8, né? Na terceira hora, 8 bactérias. Então, aqui ó, N vou chamar como número de bactérias. N igual a 1, aqui N igual a 2 bactérias, tá certo? N igual a 4 bactérias e N igual a 2, 4, 6, 8 bactérias, certo? Bom, esse aqui seria um fenômeno exponencial, porque à medida que o tempo está passando, né, como você bem observa aqui, né, certo? Como você bem observa, você está o quê? Um aumento aqui, né? O tempo está avançando, você tem um aumento do número de bactérias que está sendo colocado aqui, tá certo? Bom, então você tem 1, 2, 4, 8, 0, 1, 2, 3. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que seria isso aqui. Então, eu vou apagar só essa parte, tá certo? Só para mostrar que houve o quê? Uma relação matemática que tem a ver com a população de bactérias. Tá bem? Então, como que a gente vai colocar aqui, ó? Então, tempo igual a zero, né? Então, você tem que T e N. Quando T for igual a zero, uma bactéria. Quando T for igual a 2, duas bactérias. Opa, 2 não. Quando T for igual a 1, né? Vou colocar aqui, né? Igual a 1, 2. Quando T for igual a 2, 4. E quando T for igual a 3, 8. Tudo bem? Então, nós temos uma relação aqui. Agora, como nós podemos fazer essa relação de uma forma matemática? De uma forma tal que você possa representar em termos de uma fórmula, né? Uma expressão matemática para elas. Como é que seria isso? Bom, vamos aqui então tentar fazer alguma coisa nesse sentido, certo? Então, n igual a quanto, né? Bom, vai ter algum número aqui, de tal forma, né, que vai modificando. Se você vai substituir os três aqui, vai virar o quê? 1, 2, 4, 8, certo? Bom, uma forma de você observar isso aqui, vamos supor, da forma como está acontecendo ali, vamos colocar mais um aqui. Vai. 1, 2, 3, vamos colocar aqui, ó, 4. Aqui vai ficar como? Aqui, quando for 4 aqui vai ficar como? 16. Então, 1, 2, 4, 8, 16. Como que nós podemos fazer, né?
Bom, você não pode colocar como divisão, não, como uma multiplicação em relação a t. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4. Aqui, ó, já falha aqui. 2 vezes 3, 6, quando na verdade dá 8. 2 vezes 4 é 8, quando na verdade dá 16. Né? Então não pode ser o dobro, tá certo? Então tem que ser algum outro número, tá? E vamos observar que número que é esse, tá? Que número que seria? Se eu colocar, como está vendo a divisão, né? Lembra da divisão de bactérias, né? Estava sempre dividindo em quanto? Em 2. Então, é bem provável que aqui tem que ser o quê? 2, tá certo? E à medida que você vai dividindo, né? Tá dividindo aqui, ó, em 2, tá certo? Aí ele está aumentando. Então, 1, 2, 4, tá certo? E de 4 foi para 8, de 8 foi para 16. Simplesmente você vai colocar o quê? O número quê? Exponencial t aqui, ó. Tudo bem? Então, à medida que você está mudando aqui, ó, os t's, tá certo? Por exemplo, 2 elevado a 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Né? E aqui é o que vai acontecer. 2 elevado a 0 vai dar 1. Tá certo? Então, olha só. Aqui é como se você tivesse 1 aqui na frente. Né? 1 vezes alguma coisa. Tá certo? Quando t for igual a 1, você tem n igual a quanto? n igual a 2. t igual a 1, 1 vezes 2, 2. Quando t for igual a 2, nós temos que 2 elevado a 2, 4. Tá aqui, ó. E assim por diante. Agora, olha só quando t for igual a 3. t igual a 3, né? Tá aqui, ó. Tá certo? Vai ficar quanto? 8 vezes 1, 8. Fica aqui, ó. 8. Agora, e quando for t igual a 4, né? T igual a 4, aqui de novo. 2 elevado a 4 vai dar quanto? 16. 16 vezes 1, 16. Então, o n aqui, nós podemos colocar como se fosse aqui. 2 elevado a 4. Sem problema nenhum. Né? Ok? Bom, essa é a primeira observação que você pode colocar. Certo? Então, nós conseguimos chegar nesse fenômeno chamado fenômeno exponencial, que tem a ver com a variação no expoente. Certo? A variação aqui, ó, é nessa parte aqui. Isso que é importante. Certo? Então, nós estamos aqui, ó, encarando, né, por exemplo, o crescimento da população de bactérias, que é o quê? É um crescimento exponencial. Tá certo? E se você fizer um gráfico disso, né? Então agora vamos fazer um gráfico disso aqui. Se nós fizermos um gráfico disso aqui, primeiro apagar, né? Aqui, né? O que nós podemos notar? Nós podemos notar o seguinte, né? Uma coisa assim. O eixo, né, dos N's, e aqui o eixo do tempo. Então aqui você tem a população, que é a quantidade, né? E aqui o tempo. E como é que você vai fazer isso? Ó, t igual a 0 é n igual a quanto? N igual a 1. Então, ela vai fazer uma coisa aqui assim, ó, nessa daqui, tá certo? Então, a partir daqui, tá? N t igual a 0 vai ser 1, né? Então, você vai colocar aqui. E a partir daqui, você tem o quê? Um crescimento populacional que vai seguir esse padrão que está aqui, tá certo? Então, se você faz n igual a 2, né? N igual a 2 não, t igual a 2, então t2, você vai ter o quê? 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Tá? Então aqui, ó, ele vai ser 4. Tá? Se for 3, né? Então vai dar quanto? Vai dar 8. Aqui, esse daqui. Tudo bem? E assim por diante. Então ele vai ter o quê? Esse tipo de crescimento para t positivo, né? T igual a 0, 1, 2, 3. E t aqui seria o tempo, né? Tempo em horas. Tá? Isso aqui é um fenômeno que nós chamamos de fenômenos exponenciais. Tudo bem? Ok? E, sim, quando você tem uma coisa desse tipo, 2 elevado a t, nós chamamos do que? De, tá vendo que está uma função que crescente, né? Nós chamamos de função, né? Função crescente. Tá? Então, função crescente, por quê? Porque à medida que o t cresce, a população também cresce. Então, à medida que o tempo está passando, o que acontece com a população, né, de bactérias aumenta. Então, uma função crescente exponencial
do crescimento da população de bactérias. Tudo bem? Bom, nós falamos a respeito disso aqui, na primeira parte, e depois nós vamos falar de uma segunda parte. Tudo bem? Até mais.